One Piece é um dos animes mais chatos que existem. Sim, o Oda não é gênio. A famosa obra One Piece é um dos mangás mais famosos que existem em todo o mundo. E eu gosto de One Piece, afinal, eu gastei muito tempo da minha vida assistindo essa merda. Tempo até demais pro meu gosto. Mas ainda tem muita coisa tosca em One Piece que eu detesto, não é mesmo? Arco do Fox que ninguém liga. Lembrando que eu vou estar falando aqui do anime, que foi o que eu consumi, que já começa com um problema: a enrolação. Geralmente, animes shonens mais antigos costumam ser mais lento, e o ritmo lento não necessariamente é algo ruim, mas One Piece é sacanagem. O anime caminha em passos de tartaruga. O ritmo ridiculamente lento é um dos motivos de eu parar de assistir One Piece. Eu acompanhava semanalmente cada um episódio, mas teve uma hora que eu não aguentava. Eu vi os episódios, mas parecia que a história não saía do lugar. Os caras enchiam os episódios de flashback, que foi mostrado 300 vezes no anime já. E essa enrolação chegou ao ponto que eu cansei. Todo mundo lembra dos melhores momentos de One Piece. Episódio 1015, transformação, momentos emocionantes, mas One Piece é cheio de episódios chatos que não levam a lugar nenhum. Os arcos de One Piece são muito bons e memoráveis, pois o anime sabe fazer esses momentos serem relevantes para a história. Momentos de clímax, mas a enrolação dos arcos, meu Deus, que negócio tosco. Vou falar aqui de um dos meus arcos favoritos, que é Holy Cake, que é cheio de momentos emocionantes, momentos épicos, momentos que eu chorei, mas a porra da Big Mom falando cake a cada segundo, um monte de EP chato, enrolado, repetindo cena, aí ninguém fala, né? E isso se repete em todo o arco. O arco é bom, mas sempre tem vários momentos mais lentos que jogam o arco pra baixo. Cara, eu tenho dó de quem acompanhou Dressrosa pelo anime semanalmente. Parabéns, você deve ser um monge. Eu sei que todo esse ritmo mais lento de One Piece tem um motivo, afinal, é um anime semanal. Colocando flashbacks, recap e juntando isso com as openings, diminui o tempo que os animadores têm para animar, já que o tempo dos episódios é menor, e isso ajuda eles a continuarem produzindo episódios semanalmente, e também para evitar do anime chegar perto do mangá. Mas, querendo ou não, isso é uma merda, que pode desagradar várias pessoas. Provavelmente, o mangá não é igual ao anime, o mangá deve ser mais rápido, mas agora eu vou falar de uma coisa que afeta os dois: o time skip de One Piece. O time skip traz uma mudança para todo One Piece. A história depois do time skip, o bando do Luffy começa a ir atrás de objetivos. Ué, mas como assim? Calma, que eu vou explicar. Antes do time skip, eles só tinham objetivos finais, que é achar One Piece e o sonho individual de cada chapéu de palha. Então, a história era mais aventura, eles indo de ilha em ilha, novas pessoas entraram pro bando, eles não tinham uma meta para ir antes do objetivo final, mas depois a história passa a ter metas antes desse objetivo final, que é encontrar One Piece. Eles querem derrotar os Yonkous para conseguir os Poneglyphs vermelhos, mas antes eles têm que ir para Dressrosa para destruir a fábrica de Smile, depois ir para Zou. Esses objetivos fizeram a história andar mais rápido do que ficar visitando ilha em ilha sem objetivo nenhum. E a história andar é uma coisa boa, mas sacrifica algumas coisas que eu gostava muito antes do time skip, que é a aventura. Não que agora não tenha aventura, mas antes era muito mais aventura e eu gostava disso. Outra coisa é o desenvolvimento dos personagens. Todos os chapéus de palha eram bem construídos, tinham momentos marcantes, tinham um aprofundamento. Tem o arco do Soap, que ele cresce muito, o arco da Robin, o Frank tinha destaque, mano. O Frank tinha destaque, mano. Mas depois, eu sinto que os personagens ficaram mais rasos. Claro, teve personagens que tiveram um desenvolvimento, como o Sandy, a Nami, mas na maioria dos momentos, eles são só piadas prontas. O Sandy é o tarado, que é chato pra caramba. O Chopper é o bichinho bonitinho e bobinho. O Zoro que sola e assim por diante. Eu gosto dos personagens, mas parece que eles perderam o brilho que tinha antes. Eu sei que se continuasse daquele jeito, a história não ia andar. Então, atualmente o Oda está focando em progredir a história. E os personagens, por mais que não tenha um crescimento tão grande, eles estão fazendo suas funções que ajudam. Mas sinceramente, eu ainda sinto muita falta de como era antes.
O Chopper, por exemplo, ele virava um monstro muito da hora, ele fazia de tudo pra ajudar o Chapéu de Palha, que estava disposto a virar um monstro pra conseguir ajudar eles. Mas depois do time skip, ele vira esse monstro aí. Aonde que isso aqui é monstro? Outra coisa que o time skip mudou foram o design dos personagens, que ficaram mais... eu não preciso nem falar, né? Mano, a Robin nessa roupa não faz o menor sentido, cara. Ela tava no exército revolucionário e voltou desse jeito. O Frank virou um Megazord, cara. Que é isso, cara? O que aconteceu? Agora, tem uma coisa que está presente tanto antes do time skip quanto depois, que é a falta de mortes em One Piece. Com certeza você já deve ter visto memes falando que One Piece não tem mortes, que só morre gente em flashback. E é bem verdade isso aí, cara. Os personagens são imortais, né? Só pode. Passam por situações que eles deveriam morrer, mas depois... Não, cara, tá de boa. Não é, seu periquito maldito? Isso tira muito peso da obra. Ter mortes dentro de uma história são muito importantes para dar sensação de perigo e dar crescimento para os outros personagens. Cara, eu nunca senti uma verdadeira ameaça vindo do Kaido, por exemplo. Porque ele não mata ninguém. Eu sei que ele é absurdo de forte, mas ele não me faz sentir um verdadeiro medo, porque ninguém morre. Ah, mas tem gente que morre em um ano. Cara, eu nem lembro o nome dos personagens que morreu em um ano, de tão impactante que foi. A gente tem mortes de personagens incríveis como o Barba Branca, o Ace, que influencia todo mundo e os personagens de One Piece. Mas acaba aí. Eu acho que One Piece poderia ter muito mais mortes, sem ser em flashback. Tem vários personagens que deveriam morrer e não morrem. Agora, eu tenho que falar disso aí. O Gear 5 é uma transformação que divide muitas opiniões. Eu gosto 50% e odeio 50%. Eu gosto da transformação, da estética dele, que é muito lindo, o que ele representa para o mundo de One Piece, todo aquele negócio dele ser o guerreiro da libertação, que liberta as pessoas. Mas eu não gostei dessa coisa dele ser uma zoa mítica do Joy Boy. Seria bem mais simples falarem que esse é o despertar da Gomu Gomu no Mi, e essa transformação é puramente estética. Acho que seria bem mais simples e bem melhor continuar sendo uma paramécia do que mudar do nada tudo que a gente conhecia para outra coisa. Isso foi basicamente um retcon mal feito. E não vai ficar cansativo esse negócio dele sempre se transformar do Gear 5 e fazer essas palhaçadas que ele faz? Foi legal no episódio, é bem legal essa ideia, mas uma hora vai enjoar. Bom, essa é a minha opinião sobre o Gear 5. Eu gosto da forma, mas não do jeito que foi feito. Atualmente, o One Piece está construindo que as Zoans são a fruta mais forte, né? Porque agora, todo personagem forte tem uma Zoan mítica. Ah, sei lá, mano. Apesar de tudo isso que eu não gosto de One Piece ainda é uma obra que eu adoro e sempre será um dos meus animes favoritos. E One Piece não é ruim, mas é bom saber que nada é perfeito. Eu ainda pretendo continuar acompanhando One Piece, mas eu vou tentar ler o mangá, porque o anime, cara, eu não tanco aquela enrolação. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa o like porque me ajuda demais e até o próximo vídeo. Falou!